E diante dessa cena, né, que ela vive, que ela dissimula, que ela grita, que acontece, né, o marido dela nem estava em casa, né? E aí no versículo 14 diz o seguinte: chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe um homem hebreu, que ainda vai mexer bem assim com a origem do José, vai tentar trazer coisas assim muito fortes para a identidade dele, vai tocar lá no profundo, né? Ela cita ele dessa forma. é, de fato diminutiva, né? Coloca a nacionalidade dele até como algo nojento, digamos assim, e fala: trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, para zombar de nós, né? Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E acontecendo que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou a casa. Quer dizer, ela teve tempo, gente. Ela teve muito tempo porque ela teve que esperar. Ela contou, fez uma narrativa, conseguiu ali como se testemunhas que nada viram, persuadindo também, contando-lhes mentira. E aí ela tem que esperar esse senhor voltar, né? Não tinha Uber, não tinha muito uma rotina diária, ele podia fazer trabalhos, né, em longas distâncias no Egito. Vai saber quanto tempo isso levou, né, para ela sustentar essa mentira. E a conspiração já estava pronta, já estava tudo organizado. Versículo 17: então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxesse. Ainda coloca até culpa no homem e tal, né? Você que trouxe esse homem. E para escarnecer de mim. Aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Olha só que interessante. Interessante que a gente vai ver aqui que ela vai dissimular e ela coloca ele como exatamente fugindo, fez algo terrível. Parece que ela está falando dela. Ela que fez o algo terrível e tudo mais. E quando ela vai falar dela, ela fala que gritou, que se defendeu, que fez alguma coisa. São atitudes que ele teve, né? De sair da cena, de sair desse cenário. Então, isso traz pra gente uma questão que às vezes você fica se sentindo tão inferior diante do seu acusador, fica se sentindo um lixo, né? Eu quero te dizer que lixo é ele. E às vezes você é tudo que ele gostaria de ser, o puro, a pura, a inocente ou inocente, e ele totalmente sujo, ou ela, né? Não sei se o seu agressor, quem está me ouvindo, sofreu algum tipo de violência, né, por um homem ou por uma mulher, mas a questão é que é exatamente assim que funciona. Você está se sentindo às vezes um lixo, mas o lixo é o outro. É tanto o outro que ele realmente sonha, dissimula, imaginar que seria diferente, mas não é diferente. E existem muitos que vão, né, com essa narrativa para os tribunais e chegam lá com essas narrativas que eles acreditam nela. Eles viajam, né, e acreditam que o ruim é você, que o agressor é você que dissimulou, né? Então essa conspiração, ela passa por um nível de loucura, mas ela precisa ser esclarecida aqui, né? Você tem a pureza que o abusador não tem e gostaria de ter. Então, se hoje nós estamos aqui trabalhando a reconstrução da sua imagem, a imagem que você tem de você mesmo, uma das coisas que você precisa ver é que você é o sonho mais profundo do abusador a nível de caráter e pureza. Você é exatamente o que ele não é, você tem exatamente o que ele não tem. Nunca se compare com esse abusador, com essa abusadora. Nunca se compare com essa atitude imunda. Nunca se deixe nivelar. Olha só, eu consigo imaginar aqui José de cabeça erguida,
indo até as últimas consequências e se mantendo puro. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor, no versículo 9, né, a ira se acendeu. Esse homem ficou nervoso, está no final do 19. E aí no 20, diz assim: e o senhor de José o tomou, né, pegou ele mesmo. Esse pegou aí foi algo, né, provavelmente o versículo anterior falou que teve ira, né? Então ele sofreu consequências de uma coisa que ele não fez. Mas lembrando, isso não o abateu. E o entregou ao cárcere, a casa do cárcere. Na verdade, ficava nesse lugar só os presos do rei. Ele não foi para uma prisão comum. Aqui a gente vê mais uma chamada jesuicidência, né? Uma coincidência aqui. Ele não foi para uma prisão comum, ele foi para uma prisão de elite, né? E assim esteve ali na casa do cárcere. Gente, pensa bem. No fundo, por mais que esse homem tivesse ira, eu acredito que havia um pouco de sanidade no coração dele. Provavelmente ele já não confiava nessa mulher porque ele sabia que tinha um ponto ali que ele não confiava tudo em José, que era essa comida, essa pessoa. Essa pessoa já devia ser uma coisa complicadinha que ele mesmo tinha que cuidar claramente. Então, que demandava cuidados pessoais, né? Essa mulher já devia ter dado todos os sinais de infidelidade. E até mesmo pode ter acontecido que isso tenha sido recorrente. A gente não sabe se ela já tinha feito isso com outras pessoas, outros escravos. A gente não sabe. Mas a questão aqui é que para chegar nesse ponto de promiscuidade, tem uma escadinha, né? O fundo do poço, ele chega, mas tem um processo até o fundo. Então, esse homem, ele toma uma atitude muito radical. Não que lhe fosse conveniente somente, né? Seria, porque ele é o chefe da guarda, justamente por isso. Ele poderia não colocá-lo nessa prisão de pessoas importantes e ter colocado na pior prisão do Egito, no pior dos calabouços, né? Ele poderia ter colocado José no pior lugar. Mas aqui eu estou conjecturando e imaginando a possibilidade de que Potifar tivesse se lembrado que José era um homem reto, um homem íntegro, que Deus estava com ele. Então, na sua ira, ele toma essa atitude, mas ainda assim eu acredito que uma atitude compassiva, misericordiosa, né? Versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. Aqui é o Senhor com S maiúsculo. Aqui é o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos. Aqui é o Deus de Israel, né? O outro Senhor era o Senhor da guarda do Egito, era muito importante. José acaba de perder a confiabilidade desse homem, os favores ali, entre as favores, não, a oportunidade de trabalho, mas ele não perde do Senhor dos exércitos. E aqui diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. A mão do Senhor estava sobre José. E assim diz que o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Eu quero te convidar hoje nessa restauração da visão que você tem de você mesmo, fazer um texto, uma carta de apresentação sobre você. Escreva sobre você, como se você não fosse você. Trabalhe esse olhar que você tem de você mesmo. Escreva seu nome, fulano de tal é assim, 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 assim. E onde você reconhece, né, que a mão do Senhor estava sobre você, se você quiser descrever alguns acontecimentos e colocar a mão do Senhor estava com fulano, quando aconteceu isso, fulana viu isso e isso acontecer. Porque isso é muito importante. Aqui a história de José está escrita para mim, para você ler, não estava para ele. Ele não leu essa história no dia, ele estava vivendo essa história.
mas ele tinha a mão do Senhor sobre a vida dele. E hoje eu quero te dizer que só de você não ser o abusador, só de você não ter sido a pessoa que cometeu o ato, teve a maldade, você já é uma pessoa muito digna, muito honrada, muito superior, muito valorizada, muito rica. A sua honestidade, os seus valores, a sua integridade precisam ser ressaltadas no dia de hoje. Se você quiser ir além, se você quiser fazer algo diferente, fazer um memorial, se hoje é um dia de você ser lavado, de você ser purificada, e se você precisa fazer algo que te leve à memória, para que você não esqueça, faça isso. Talvez você precise comprar um quadro com mensagem explícita a respeito de você. Talvez vai ser um código, né, com um versículo ali que você vai se lembrar. Mas isso não tem nada a ver com o que as pessoas vão saber a seu respeito. Hoje não tem sociedade aqui importando a opinião da sociedade. Aqui é a respeito do que você pensa sobre você. Eu quero te convidar a escrever essa carta. É uma carta mesmo de recomendação, uma carta que fala a seu respeito. Eu quero que você seja bem honesta, porque ao longo de muitos anos o inimigo mentiu para você, o inimigo jogou você no mesma prisão que o malfeitor estava, né? Jogou você no mesmo patamar, no mesmo padrão do abusador, e ele te deixou se sentir vulgar, ele te deixou agir como vulgar. Quantas coisas horríveis você fez baseado nessa identidade que o inimigo colocou sobre a sua vida. Mas hoje é um dia de limpeza, hoje é um dia de faxina, hoje é um dia que o Senhor está te purificando, hoje é um dia que o Senhor está te lavando e Ele está tirando de você toda essa sujeira, toda essa podridão, porque isso é tudo mentira, isso não é você. E Ele está agora, hoje, através de suas mãos, escrevendo sobre você. Eu quero te convidar a realmente sentar no lugar calmo, tranquilo e tomar nota e anotar aquilo que o Senhor vai te revelar sobre você, que Ele vai trazer a sua memória sobre você. E isso não é orgulho, não é você se sentir superior a ninguém. Pelo contrário, chega de falsa modéstia, chega de ser anulado. O Senhor não te fez para que você se anulasse. O Senhor te fez para que você brilhasse à luz da glória dele. E Ele tem prazer na sua vida e em tudo que Ele colocou de características maravilhosas em você. Em nome de Jesus, seja limpo agora e escreva sobre quem de fato você é, sobre a sua integridade, sobre o seu caráter, sobre a mão do Senhor está sobre a sua vida. Em nome de Jesus.